Quem foi Abraão? Um homem comum, chamado para viver o impossível. O homem escolhido para mudar o destino da humanidade. Num mundo dominado por ídolos e reinos de pedra, surgiu uma voz invisível, poderosa e eterna. A voz que ousou desafiar reis e levantar uma promessa que ecoa até hoje. Antes que impérios se levantassem, antes que reis fossem coroados, Deus já havia escolhido um homem. Um homem que deixaria tudo para trás e caminharia rumo ao desconhecido. No silêncio do deserto, Deus escreveria uma nova história. Uma promessa que mudaria o curso da eternidade. No coração de Ur dos Caldeus, Abraão vivia entre ídolos e altares pagãos. Homens dobravam os joelhos diante de deuses de pedra e barro. Mas em meio à corrupção e pecado, Deus preparava um novo começo. E é aqui que a história se torna extraordinária. Um homem comum seria chamado para um propósito eterno. É sobre esse chamado que vamos falar no vídeo de hoje. Como Abraão abandonou tudo e partiu rumo ao invisível. Conheça o chamado de Abraão, quando a fé encontra o impossível. Na antiga Mesopotâmia, entre templos grandiosos e torres erguidas em homenagem aos deuses, um homem comum seria escolhido para viver o extraordinário. As ruas fervilhavam de comércio e devoção a ídolos, enquanto reis, erguendo tronos de ouro, buscavam glória em pedras e ouro. Mas no silêncio, invisível aos olhos humanos, o Deus vivo levantava sua voz, anunciando que a história do mundo estava prestes a mudar. Ur dos Caldeus, uma cidade esplendorosa, mas cheia de contradições. Ruas serpenteavam entre casas de tijolos queimados e jardins suspensos exibiam o poder daqueles que acreditavam dominar a vida. Templos imponentes, cobertos de ouro e pedras preciosas, erguiam-se em honra a deuses de pedra e barro, prometendo fortuna e proteção, mas entregando apenas vazio e silêncio. E no coração desse mundo pagão, vivia Abrão, filho de Terá. Cercado por ritos, sacrifícios e imagens que prometiam glória, mas jamais preenchiam a inquietação de sua alma. Cada oferenda queimando nos altares, cada joelho dobrado diante de deuses de barro, parecia ecoar a mesma pergunta silenciosa dentro dele. Havia algo além? Algo maior? O mundo venerava a lua e as estrelas, os astros que iluminavam a noite e marcavam os destinos. Mas Abraão buscava algo que os ídolos jamais poderiam oferecer. Ele buscava aquele que havia criado a lua, o Deus que transcende o tempo e a matéria, o único acima de todos os deuses, invisível, eterno e cheio de poder. Então, o impossível aconteceu. O Deus verdadeiro falou. A voz de Deus ecoou de forma diferente, penetrando não o teto ou os muros de um edifício, mas o lugar mais profundo e íntimo de Abraão, o seu coração. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele instante, tudo mudou. Um homem comum começou a perceber que seu destino não estava limitado às ruas de Ur, nem aos altares de barro. Uma promessa eterna se desenhava diante de seus olhos, invisível, mas mais real do que qualquer coisa que já conhecera. Palavras que mudaram a história. Um homem comum recebeu uma promessa eterna e, com ela, o peso de uma decisão impossível. Deixar tudo para trás não era fácil. Deixar tudo para trás não foi um simples ato de coragem. Era abandonar terras, herança, memórias de toda uma vida e caminhar para o desconhecido, sem mapa, sem certeza, guiado apenas pela voz de Deus. Abraão partiu. Com Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló, servos e rebanhos, seguiu rumo ao desconhecido. Caminhavam apenas pela fé, guiados por uma promessa invisível, mas mais real que tudo ao seu redor. A caravana cruzava vales, rios e planícies. Reis construíam monumentos de pedra em busca de imortalidade e poder. Mas Abraão erguia altares de terra, simples, humildes, mas plenos de fé. Numa noite clara, quando o deserto silenciava e apenas o vento acariciava as dunas, Abraão olhou para o céu. Estrelas incontáveis brilhavam como brasas no manto negro da noite, espalhando um mistério infinito. E Deus, em sua promessa, disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Naquele instante, Abraão compreendeu que sua fé não era apenas uma escolha. Era o elo entre o visível e o invisível, entre o ordinário e o eterno. E a jornada, ainda em seus primeiros passos, já começava a moldar não apenas um homem, mas toda a história da humanidade. A jornada levou Abraão e sua caravana por vales áridos, rios largos e colinas escaldantes. Caminhavam sob o sol inclemente, enfrentando tempestades de areia e o silêncio do deserto. Cada passo exigia fé, cada decisão carregava peso, e ainda assim, Abraão avançava, conduzindo sua família, servos e rebanhos com paciência e determinação. Ao longe, surgiram os primeiros sinais de Canaã. Colinas verdes, rios serpenteando pelo vale, terras férteis prometendo sustento e esperança. A caravana atravessou fronteiras desconhecidas, observando tribos estrangeiras, cidades fortificadas e aldeias escondidas entre árvores e montanhas. Cada encontro, cada paisagem nova, lembrava a Abraão de que estava adentrando um mundo que pertencia a Deus, mas que ainda precisaria ser conquistado pela fé. A promessa que o guiava parecia agora palpável, mas o caminho estava longe de terminar. A jornada de Abraão estava apenas começando. Abraão finalmente chegou às terras de Canaã.
Depois de longas jornadas por desertos, rios e montanhas, sua caravana encontrou um lugar de esperança. Ali havia vales férteis, colinas verdes e rios que serpenteavam pela terra. Não era uma terra vazia, mas habitada por povos estrangeiros, cidades fortificadas e tribos que adoravam deuses estranhos. Ali, Abraão se estabeleceu. Armou suas tendas, cuidou dos rebanhos, organizou seu povo. E em cada lugar por onde passava, erguia altares de pedra e terra, invocando o nome do Senhor. Na simplicidade de cada altar, mostrava que sua esperança não estava na força dos reinos, mas no Deus que o havia chamado. Com o tempo, os rebanhos cresceram, os servos se multiplicaram e sua família prosperou. Mas com a prosperidade também vieram os primeiros sinais de conflito. As pastagens começaram a se tornar disputadas. E os servos de Abraão e de Ló entraram em atrito pelas fontes de água e pelas terras. O espaço que antes parecia abundante, agora se estreitava diante da bênção que Deus lhes concedia. Foi então que Abraão percebeu que a fé exigiria mais uma escolha. Manter a paz significaria abrir mão do melhor terreno, confiando que Deus ainda assim cumpriria sua promessa. Um novo teste de fé estava à sua frente. Povos, reinos e escolhas testariam sua confiança no Senhor. E entre esses desafios havia um que mudaria o rumo de sua família: a separação de Ló. Um momento de decisão que revelaria não apenas o caráter de Abraão, mas também o cuidado do Deus que o havia chamado. Essa é a história que você vai descobrir no próximo capítulo. Abraão e a separação de Ló, quando a fé precisa escolher o caminho. A história de Abraão não é apenas sobre o passado. É sobre nós. Assim como ele, somos chamados a deixar para trás nossas seguranças e confiar no propósito de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a fé e entender que o que estamos vivendo hoje é apenas um reflexo das mesmas lutas espirituais que Abraão enfrentou. No mundo de hoje, cheio de torres de orgulho e vozes confusas, a fé continua sendo o caminho. Porque aquele que prometeu é fiel, mesmo quando não sabemos o destino. Que a fé de Abraão nos inspire a caminhar. Que Deus e o Senhor Jesus Cristo estejam com você.